seja bem-vindo, já está em linha e hoje para falar connosco de fotografia, isto porque se comemora neste 19 de agosto, o Dia Mundial desta Arte. Como convidados temos Isabel Cotileiro, fotógrafa oficial do Sport Lisboa e Benfica, José Diniz, professor no Instituto Português de Fotografia e Alexandre Carvalho Neto, membro da direção desta mesma instituição. Já sabe que para participar tem à disposição o número 217150053. Isabel, José e Alexandre, aliás, obrigada por terem aceito o nosso convite. Alexandre, começando por si, de que modo é que se assinalou ou se está a assinalar este dia no Instituto que aqui representa? O Instituto Português de Fotografia já há alguns anos que assinala esta data. Embora com mais incidência no Porto do que em Lisboa, este ano, de facto, Lisboa começou a ter uma maior visibilidade. Tem várias atividades, por estranho que pareça, mas isso foi consequência do facto do Dia Mundial da Fotografia ter caído a uma segunda-feira. Começámos no sábado para aproveitar o fim de semana. Começámos com uma atividade no Chapitão, uma reunião e uma exposição de diversas fotografias, e depois passou-se a madrugada a tirar imagens ao amanhecer na cidade de Lisboa. No Porto fez-se um programa similar, embora os dois programas não sejam coincidentes. O Porto tem o Rio Douro e aqui temos o Tejo, mas o Rio Douro é mais pequenininho e permite mais e tem mais atrativos dentro da própria cidade. E fizeram-se diversas atividades em que as pessoas participaram e em que vão ao Instituto, podem ampliar as suas imagens e ficar com recordações. Porquê é que me diz, Alexandre, que, portanto, é um dia comemorado com mais incidência no Porto? Porque ele começou da parte do Instituto Português de Fotografia, primeiro no Porto. Porque a escola teria mais apetência, porque era mais fácil. Por outro lado, temos também o Centro Português de Fotografia. Por outro lado, o Norte é culturalmente mais fácil de trabalhar do que aqui a cidade de Lisboa, em que as coisas são muito dispersas e por vezes fica difícil contactar o público. Muito bem, em traços gerais, apresente-nos já agora, antes de falar com o José, de que é que se trata este Instituto Português de Fotografia? Quando é que existe, a que é que se dedica? O Instituto Português de Fotografia foi fundado há praticamente 50 anos, foi fundado em 1967, por 4 amadores de fotografia, não mais, nunca fomos profissionais de fotografia, mas por sermos amadores e não sermos profissionais, sentíamos a enorme dificuldade que os amadores tinham em aprender fotografia. E em função disso resolvemos criar uma instituição que se dedicasse a ensinar prioritariamente fotografia àquelas pessoas que não sabem de fotografia. É assim que nasce o Instituto Português de Fotografia. É claro que ao longo dos anos sofreu diversas vicissitudes, como é normal. Hoje tem cursos profissionais, tem cursos amadores, tem cursos de curta duração, tem cursos de duração média e, naturalmente, tem o curso profissional, que é um curso já com uma duração de quase 2 anos. E é nisto a que se dedica o Instituto Português de Fotografia e a tentar divulgar a cultura fotográfica. Fazemos palestras juntamente com a FNAC, onde temos alguma atividade, temos algumas palestras internas que são os encontros do olhar, promovemos algumas exposições, temos parcerias internacionais, nomeadamente com o Brasil, com o SENAC, com a Faculdade de Fotografia do SENAC, e estamos quase a fazer 50 anos, portanto não somos uma atividade centenária, mas já levamos alguns tempos de fotografia. Começámos naturalmente naquilo que era a fotografia química, hoje estamos no digital, amanhã se verá. José, é professor, portanto, neste Instituto Português de Fotografia, que significado é que tem para si esta data? Bom, a fotografia entrou nas nossas vidas de uma forma, ao princípio, um bocadinho tímida, não é? Já no século XIX, mas registou uma evolução de tal forma
significativa e, sobretudo, muito acelerada e muito rápida nos últimos anos, basicamente a partir do momento em que começou o século XXI. Essa evolução constituiu, tanto para os amadores da fotografia, pegando nesta palavra que tem um significado muito mais profundo do que se possa pensar à primeira vista, mas para esses amadores da fotografia colocaram-se novos desafios. E esses novos desafios prendem-se com como tirar proveito, como tirar gozo da atividade de captar fotografias. Eu não digo tirar fotografias, isso é outra discussão. Ora, a dificuldade que as pessoas sentem nessa atividade advém da complexidade do próprio meio. E foi precisamente essa complexidade do próprio meio que a mim sempre me fascinou. Explorá-la, compreendê-la. Aqui estamos a ver precisamente algumas fotografias suas, certo? Exatamente. Esta imagem foi feita às 6h53 de ontem, domingo, dia 18, no final da atividade que... Portanto, já nas comemorações deste Dia Já Mundial nas comemorações, em plenas comemorações. Esta, por exemplo, uma imagem de Lisboa que provavelmente não será assim muito vulgar encontrarmos, tanto pela hora como pelo ponto de vista, mas sobretudo pela hora, porque é uma hora normalmente imprópria para a maioria das pessoas levantarem-se muito cedo para captarem estes momentos. Bom, mas... Tinham interrompido, exatamente. Voltando à questão do ensino. É muito gratificante, depois de se estudar o processo fotográfico, de se perceber como funcionam as câmaras, primeiro, as câmaras com filme, dito analógico, e agora com as câmaras digitais, é muito gratificante transmitir às pessoas esse conhecimento. E porquê? Porque, uma vez ele assimilado, para mim, pelo menos pessoalmente, causa-me uma grande satisfação, uma grande alegria notar no semblante das pessoas que finalmente perceberam o processo e, sobretudo, perceberam que aquilo é um ovo de Colombo. A fotografia, na realidade, é um ovo de Colombo. Resume-se a meia dúzia de regulações. Só que é preciso perceber como e, sobretudo, quando as fazer. E é daí que eu retiro, digamos, o principal gozo da minha atividade de ensino da fotografia. Já lá vão 15 anos. Não é? É precisamente da satisfação que vejo no semblante das pessoas quando finalmente encontram respostas para as perguntas técnicas que tinham. Uhum. Isabel, o que é que te cativou na fotografia? Quando é que começou a surgir este gosto e quando é que também o começaste a levar mais a sério? Primeiro, boa tarde, Susana. Desde sempre, o meu pai, ainda há bocado estamos a falar sobre isso aqui com os meus companheiros, e sempre houve máquinas fotográficas em casa, e o meu pai que sempre gostou de fazer sessões de slides em casa com fotografias, e eu lembro-me sempre de mim com uma máquina fotográfica atrás, mas na altura nunca levei muito a sério, fui para outros cursos, estudei outras coisas, mas a paixão estava lá, e lá está o que falámos do captar o momento. Eu gosto muito do Benfica, que é juntar o útil ao agradável, e captar momentos do Benfica para mim é um privilégio e um orgulho fazer parte desses momentos e conseguir registá-los em história fotográfica. A partir de quando é que começou esse lado mais sério da fotografia? Estavas sempre acompanhada de uma máquina? A partir de quando é que te apercebeste de que esses outros cursos ou formações que frequentaste não eram bem aquilo que tu querias? Sim, mais sério terá sido em jornalismo, estava já para aí no 3º, 4º ano, e comecei o crescimento da internet e temos acesso a mais paixões que nós não tínhamos antes. Eu sempre gostei muito de patinagem no gelo, por exemplo, uma coisa que é muito estranha em Portugal, ninguém gosta de patinagem no gelo. Mas eu gostei, então meti-me em comunidades e que surgiu a oportunidade de fotografar um campeonato de patinagem no gelo. E gostei tanto que começou a ir vir o bichinho a sério, comecei a comprar mais objetivas, mais as máquinas um bocadinho melhores. E quando dei por mim a acabar o curso, fui estagiar para um programa de televisão que envolvia música e concertos. E quando dei por mim, estava a gostar mais de fotografar do que propriamente de escrever sobre os ditos concertos. E foi por aí mesmo que desviei. Então, quando surgiu o Benfica na imagem, a partir daí, então, a escrita ficou para trás e a fotografia ficou a dominar tudo.
experiência pessoal ao serviço da fotografia. Portanto, tiveste essa experiência com a patinagem. Sim, depois, 2001 mais ou menos, e profissionalmente. Quando é que aqui chegaste? 2004, foi a seguir ao Euro 2004, foi com esta fotografia que está a passar agora para casa do Euro 2004. Gostei muito das imagens que se via na televisão do Euro 2004, das bandeiras, fotografias que eu vi dos meus colegas, e eu tive a sorte de poder ir à final e ver uma máquina chamada Fanhosa, mas tive, no fim, por baixo das lágrimas da desilusão de termos perdido com a Grécia, apanhei aquele momento dos papelinhos azuis e o Rui Costa a chorar no meio dos papéis e foi, não, é isto mesmo que eu quero, vou apostar nisto. Estava a escolher na altura para uma revista de cinema e televisão e pelo meio fui começando a ir aos treinos do Benfica, a fazer fotografia, aprender com os meus colegas lá e quando para mim já tinha desviado mesmo de vez para a fotografia. Porquê o desporto? Porque o Benfica faz parte de mim desde que eu me lembro de mim. Foi muito. Meus pais trabalhavam a semana inteira e ao fim de semana era a altura que eu estava com o meu pai e com os meus irmãos. Ou seja, nem é tanto o desporto, exato, será era mais mesmo o Benfica mesmo. O Benfica fez sempre parte da minha infância. Cresci muito no estádio antigo, a passar a estar toda a ver as modalidades. Então vir para aqui fotografar foi mesmo juntar o útil ao agradável. Duas paixões juntas. O Alexandre há pouco dizia-me que é um chamado fotógrafo amador. Tem imensas fotografias. Também, conte-nos um bocadinho sobre a sua experiência na fotografia. Olha, isto pode parecer... E o José também dizia-me que ser fotógrafo amador tem muito mais do que se me diga. Porquê? Porque o amador não é um profissional e o profissional não vive da arte. Vive a arte o amador. Um tem que viver dela e o outro fala simplesmente porque gosta, prazer, porque quer, pelo mero prazer. Eu comecei a tirar fotografias, ou a captar fotografias, como dizia bem aqui o professor Rui Luís, por uma razão prática. Era necessário, eu teria 13, 14 anos, passava as minhas férias grandes em Trás-os-Montes, de onde a minha família era natural, e realmente saindo do boliço de Lisboa e dos estudos, 3 meses, porque as viagens eram longas e eram caras, não se ia e vinha com a facilidade com que se vai hoje. Eu lembro-me de sair de Lisboa no comboio das 10 da noite e chegar às 8 da noite do dia seguinte à minha aldeia. Portanto, não eram 24 horas de viagem, mas eram 22 horas. E, portanto, era necessário entreter o menino, de certa forma. E um tio-avô meu, homem culto, sabedor e que era padre, achou por bem fazer um levantamento da arte sacra existente em Trás-os-Montes, não como tal nem com essa ordem, mas nas diversas igrejinhas que haviam e apareciam. E então disse, olha, ótimo, temos aqui uma câmara fotográfica, que era uma coisa que o meu pai me lá arranjou, que lhe tinha sido oferecida em 1933 por um tio dele, que era embaixador em Madrid e tinha dinheiro. E efetivamente ele passou-me e lá fui eu e meu tio, que era um tio-avô meu, calcorrinhando meio Trás-os-Montes no distrito de Bragança, e tirando imagens ou captando imagens extremamente interessantes, muitas das quais ainda existem e que estão catalogadas convenientemente. E depois fui evoluindo. E quando em 1967, teria eu, portanto, cerca de 25 anos, juntamente com o Dr. Augusto Moraes Sarmento, o Sr. Paes de Faria e o Sr. Fernando de Sousa, nos reunimos por amigos que éramos por uma razão ou por outra, resolvemos fundar, de facto, uma escola para aprender, ou melhor dizendo, para ensinar a tirar fotografia. Aí não já nós como amadores, mas claro e concretamente socorrendo-nos de profissionais capazes e competentes. Zé, já agora, antes de recebermos os nossos telespectadores, primeiro então explicar também esta questão de tirar, captar, qual é a diferença nesta expressão? Captar é, enfim, pelo menos na opinião da maioria dos especialistas em ensino da fotografia, não é? Que depois, enfim, há outros campos, é talvez o termo mais adequado. Diria talvez cientificamente mais adequado. O tirar a fotografia foi um termo, ou é um termo... É o mais comum, não é? Que caiu, exatamente, caiu precisamente na linguagem comum
muito em parte devido ao termo francês do tirage, que significa pegar nos negativos, imprimi-los em papel no laboratório e processá-los, não é? E depois obter as imagens assim reveladas. Portanto, este processo de ampliação, processamento, secagem, etc., chamava-se o tirage. Por outro lado, tirar, enfim, pelo menos para português, é uma palavra que é mais fácil de pronunciar, é mais rápida de pronunciar e acabou por cair no domínio público. De qualquer das formas, por exemplo, no IPF, a mim, pessoalmente, não me ouvem dizer tirar fotografias, mas obviamente também não condeno ninguém por utilizar esse termo. Muito bem, então posso usá-lo ao longo do programa, certo? Perfeitamente. Muito bem, vamos começar agora a falar com os nossos telespectadores. O primeiro que nos liga é o António Pica, de Quinta do Conde. Boa tarde. Boa tarde, Susana. Um beijinho para si, um abraço para os seus convidados e um beijinho para a Susana, para a Isabel, que não deve estar enganada, é fotógrafo do nosso jornal, não é? Exatamente. Sim. Pronto, é que eu conheço dos nossos pavilhões e lá do estádio. Pronto, em relação ao tema de hoje, eu nem sabia que era preciso ter curso para ser fotógrafo. Eu pensava que cada um tinha o seu jeito e tirava a fotografia à sua maneira. E eu estou a aprender aos 67 anos, a gente não deve para aprender. Olha, eu recordo-me quando tinha 6 anos e esse senhor, pelo menos esse senhor mais idade, lembra-se até melhor do que eu, havia aqueles senhores que andavam com uma tripé, tipo um caixote